A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus queridos. Eu estou aqui para responder uma pergunta que o pessoal está me enviando com muita frequência. Um pastor adventista, aquele pastor muito conhecido, inclusive o teólogo adventista Leandro Quadros, eu acho que é Leandro Quadros. Ele tem programas de televisão no canal da sua denominação. Ele também possui um canal aqui onde ele publica muitos vídeos, mas ele é adventista, ele é de uma doutrina, de uma teologia que nós, por exemplo, nós pentecostais, não concordamos com nada, praticamente 99,9% não concordamos do que ele afirma, do que eles afirmam. Sem nenhum preconceito, nós dizemos isso. Falamos apenas na questão teológica, ok? Observe uma coisa, querido. E lá ele gravou um vídeo falando da Bíblia de Estudo NVT. E lá ele diz que a Bíblia de Estudo NVT é uma das Bíblias melhores que ele possui, né? Uma das Bíblias mais queridas que ele tem. Ok, sem nenhum problema. Que bom que ele gosta da Bíblia de Estudo NVT. A Bíblia de Estudo NVT é lançada pela Mundo Cristão e é um lançamento muito recente. A Bíblia de Estudo NVT, deixa-me ver aqui quando ela foi lançada. Ela foi lançada em 2018, né? E é uma Bíblia extraordinária, é uma das melhores Bíblias que nós temos em língua portuguesa. Só que a questão é a seguinte, como ele diz que é uma das Bíblias preferidas dele, isso aqui ela vem aqui dentro dessa luva aqui. Como ele diz que é uma das Bíblias preferidas dele, gerou-se então surgiu o comentário de que ela seria uma Bíblia adventista, né? E todas as vezes que a gente anuncia a Bíblia de Estudo NVT, as pessoas nos questionam e dizem, você está anunciando uma Bíblia com doutrinas adventistas? Então, por conta disso, é que nós estamos aqui agora, neste vídeo, para falar com vocês sobre a Bíblia de Estudo Adventista. E como usuário da Bíblia de Estudo Adventista, da Bíblia de Estudo NVT, da Bíblia de Estudo Adventista, e como usuário da Bíblia de Estudo NVT, eu venho dizer aqui para vocês, corrigindo, que a Bíblia de Estudo NVT não é uma Bíblia adventista e não apoia o adventismo em absolutamente nada. Quando nós temos a Bíblia de Estudo Adventista, a Bíblia de Estudo Adventista é a Andrews, para quem não sabe. Quando nós temos a Bíblia de Estudo NVT, nós descobrimos que ela não tem nada de adventismo aqui, de teologia adventista. É uma Bíblia de estudo sensacional. Sua tradução não é, para mim, na minha opinião, a melhor de todas. Como diz um amigo, não é a mais glorificosa. Mas a Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora, ela traz uma nova versão, como diz o texto, o tema da versão, ela traz uma nova versão que facilita muito o linguajar, ela traz um linguajar extraordinário. Então, antes de falarmos sobre o conteúdo teológico, eu gostaria de ler um versículo nela para você ver como ela é extraordinária, né? Como é interessante o conteúdo ou o linguajar desta Bíblia aqui. Para isso eu vou usar o Salmo de número 23, Salmo não tem capítulo, só tem números e versos, então Salmo 23 e o verso de número primeiro, verso de número 1. E eu vou ler aqui um pouco dele, né, para o vídeo não ficar muito longo, para a gente ver para você entender, você que não tem, você vê o linguajar dessa tradução ou desta versão, né, uma versão transformadora, como diz o nome. Facilita muito, você que está começando, é muito boa esta Bíblia para você, o linguajar dela, se você tem dificuldade de entender numa revista corrigida, ela é muito boa para você. E se você tiver as duas, né, a revista corrigida e a NVT, aí vai ser bom, aí é o correto você ler assim, porque a outra é mais acadêmica que a NVT. Vamos lá. É uma tradução de equivalência dinâmica, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá como todas, né? Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Facilitou. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Se você abrir a Bíblia, a Revista Corrigida ou as traduções de Almeida, você vai ver a diferença.
Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás no meu lado, ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Observou? Ela é uma Bíblia, então, de uma fácil linguajar. Ela possui milhares de notas de estudo. Estou procurando aqui, ó, notas temáticas, estudos de termos, referências cruzadas, introdução aos livros da Bíblia de forma cronológica, estudo de termos originais. Estudo de termos originais. Você lembra do estudo da Bíblia, estudo palavra-chave? Ela tem muito dos léxicos de Strong. Mapas, planos de leitura, índice de assuntos, dicionário, concordância. Ela tem bastante conteúdo, então, para você estar estudando. É uma mega Bíblia, ela é bastante espessa, você pode ver aí a largura que ela tem. Agora, vamos lá. Ela está em 2 colunas, o texto sagrado. Não sei se vai dar para ver em modo de iluminação, por cada iluminação. E o rodapé dela possui notas em 3 colunas, em 3 megas colunas. O material de página e de capa, o de capa não é lá aquela Bíblia, mas é daqueles materiais duráveis. E as páginas são muito boas, né? Até faziam o teste assim de levantar, eu não vou fazer, né? Porque, né? Tenho medo de ir. Mas eles fazem o teste de levantar assim, por 2 folhas, 3 folhas para mostrar. E ela é uma Bíblia bem pesada, para mostrar que ela é bem encadernada. Bom, então ela tem muito material. Então a pergunta é, ela é mesmo adventista? Eu não vejo esta Bíblia como sendo adventista. Não há nesta Bíblia posições que defendam o adventismo do 7º dia. Ela não defende o sono da alma. Ela defende a ressurreição, claro, eles também defendem. Mas ela não defende o sono da alma, por exemplo. Ele defende que a ressurreição não será igual para todos. Ela não defende o aniquilacionismo, que é a crença adventista que defende que Deus vai destruir o ímpio e destruir Satanás para sempre. Não temos isso na Bíblia, Deus não vai aniquilar, mas é uma crença de Ellen White, a fundadora. Ela não defende, né, a questão de um inferno não ser literal, porque há uma defesa, um hábito, olha só, há um hábito de se defender que não seria literal o inferno. Nós não temos aqui esta visão, esta defesa de que o inferno é literal. Ela trabalha crendo nos dons, ela não prega exatamente o continuismo, mas também não vem de encontro não vem em favor do cessacionismo. Suas posições quanto ao arrebatamento são mais voltadas para o lado reformado e não para o adventismo, né? Então ela não tem esses pensamentos defendidos como o sábado ou juízo investigativo. Nas suas notas não temos isso. Para os adventistas, Jesus ainda não concluiu a obra de salvação, ele ainda está por fazer, ele está fazendo, concluindo, ele ainda está investigando, ele ainda está trabalhando na eternidade, supostamente, para que o homem seja salvo. Mas não é assim, nós temos em Cristo a garantia de que a salvação já foi confirmada por ele. Ou seja, seu preço não foi insuficiente, foi uma morte vicária, e Hebreus diz que foi de uma só vez, já está pronto. Mas eles acreditam nisso, né? Então a Bíblia de Estudo NVT, vou deixar aqui claro para você que está me assistindo, a editora não me impediu nem me pagou para falar, tá? Mas como eu gosto dela e tenho sempre indicado ela aqui, recebi muita crítica dizendo que você está ensinando a usar uma Bíblia Adventista por parte dos pentecostais, então eu também sou pentecostal, então eu quero deixar claro, ela não é uma Bíblia Adventista. Ela não é uma Bíblia adventista de forma alguma. Por isso, o citado aqui, teólogo adventista, dizer que gosta dela, ok, não tem nenhum problema dele gostar, seja lá de que material for, que não seja dentro da sua área. Se você quiser também conhecer os materiais dele, você não é novo crente, você quer estudar apologeticamente, eles também podem fazer, eles também o fazem, né?
com os nossos materiais. Então nós temos aqui o capítulo 6 de Apocalipse. Nós não temos de forma alguma a posição de que defenderia que as almas não existam depois da morte, né? Porque eles acreditam no sono da alma ou na inconsciência da alma. Eles não acreditam que enquanto a pessoa vai para o túmulo, a alma vai para o paraíso. Eles não acreditam em paraíso. Eles não acreditam que o inferno é um estado existente. Eles acreditam que o inferno é apenas uma linguagem figurativa e que representa apenas a sepultura do inferno por causa do termo, o significado do termo inferno. Então, eles têm algumas crenças. Eles defendem que Cristo é o arcanjo Miguel, né? Então, nós temos algumas posições nesta Bíblia que não diz isso. Eu vi o vídeo do teólogo adventista e não vi ele mesmo dizendo que é adventista. Mas o pessoal, porque ele disse, o pessoal já diz logo que é. É que nem a Bíblia Estudo de Genebra. Tem gente que entra em contato comigo aí nos comentários dos vídeos e diz assim, a Bíblia de Genebra é pentecostal, não é? Eu digo, não. E é porque você e não sei quem sempre está apresentando como uma boa Bíblia de estudo. É uma boa Bíblia de estudo, mas não é pentecostal, muito pelo contrário. A Bíblia de Genebra não acredita nos dons, ela é sensacionista. Deixa eu ver se eu encontro ela fácil aqui. Ela é sensacionista, infelizmente. Ela é calvinista, tá? Ela é de linha reformada, ela não é uma Bíblia de estudo para pentecostal mesmo, mas não é nunca, tá? É a Bíblia mais calvinista que existe. Então fica claro aí, tá, que a Bíblia de estudo NVT, ela não é uma Bíblia adventista de forma nenhuma, né? É só você pegar ela, você que tem ela aí, você pega ela nas partes que fala dos textos que eles apoiam diferente de nós, como o caso da alma e etc. E você vai ver as posições desta Bíblia sobre esses temas teológicos que nós estamos falando aqui aos irmãos. Olha só. Inclusive em Apocalipse 6, nós pentecostais vemos Apocalipse com a visão futurista para a igreja e dispensacionalista em relação a Israel. Por isso nós não acreditamos que vamos passar pela grande tribulação. A Bíblia não tem respaldo para isso. Mas veja, esta Bíblia aqui, ela aborda algo semelhante a nós. Não exatamente igual, mas algo bastante semelhante. Nesse sentido, pelo menos de Apocalipse 6. Aqui fala das almas que estão debaixo do altar, no capítulo 6 de Apocalipse. Mártires cristãos que perguntam como Deus pretende tratar com o mal. Em vez de buscar os caminhos destrutivos do mundo, os mártires deram a vida por causa da palavra de Deus. Os mártires clamavam ao Senhor, pois confiavam em seu poder para retificar suas queixas. Quanto tempo? Deus é lento para agir, a justiça será feita. A justiça será feita? Sim. Deus age de maneira decisiva. Sua ira deve ser entendida em termos de justiça, imparcialidade e retidão. Vingues nosso sangue, que é a fala, o diálogo das almas debaixo do altar, as almas dos mortos em Cristo, que são mártires, né? Esse clamor pela justiça de Deus segue o padrão dos salmos imprecatórios de vingança do Antigo Testamento. Vê orações por vinganças, os chamados textos imprecatórios da Bíblia. Isso aqui a gente não vai discorrer agora, não é o caso. Esse clamor também reflete as maldições da aliança, aí que você tem. Foi dado vestes brancas, é símbolo de vitória dos mártires e da aceitação plena de Deus. Lhe foi dito que descansasse. A morte é um estado de descanso, no qual os mártires aguardam a justiça de Deus. O número de seus irmãos, somente Deus sabe quantos cristãos serão mortos antes do fim. Em sua soberania, ele cumpre seu propósito por meio de seus filhos que são martirizados e os defenderá no tempo apropriado. Seus irmãos, termo genérico que se refere aos cristãos de ambos os sexos. Observe,
Aí por que o texto fala isso? A morte é tido como um descanso, um estado de descanso. Alguns acham que a Bíblia de NVT está defendendo o sono da alma, mas não, nós já checamos, ela não defende sono da alma. Nós também acreditamos que quem morre com Cristo vai descansar, no sentido de que ele está livre das angústias daqui e ele vai para o paraíso divino, né? Então nós não acreditamos que lá é um lugar de tormento, por isso é um lugar de descanso e ele entra no estado de descanso, o chamado estado intermediário dos mortos. Nós não acreditamos de modo algum que as almas estão lá dormindo, até porque o Apocalipse 6 aqui não é contestado pela NVT. A NVT afirma que as almas estavam clamando ao Senhor. Eles não estavam intercedendo pelos vivos, eles estavam clamando por vingança ao seu sangue. E esse não é um sentimento de maldade, como foi dito aqui pelo comentarista muito bem colocado. Esse tipo de texto trata-se dos textos que nós conhecemos como imprecatórios, encontrado bastante nos Salmos, em outros textos do Antigo Testamento, que fala de vingança, né, que fala desses tipos de assunto assim. Somente estudando cada caso no seu caso nós estudando entendemos melhor, para não fazermos julgamentos errados quanto à justiça de Deus, ou Deus irado e etc., como fazem os inimigos da Bíblia. Bom, então fica aí, fique bem claro, a NVT não é adventista. Pode adquirir a NVT, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para você adquiri-la. Ela não é uma Bíblia de estudo adventista, muito pelo contrário. Embora ela não tenha a intenção de combater o adventista frontalmente, mas teologicamente ela não defende o adventismo do sétimo dia. O teólogo adventista, como já falamos, gostou dela por causa da sua versão, com certeza, e algum comentário que ele achou que fosse interessante. No próprio vídeo ele mesmo afirma que há questões aqui que o adventismo não concorda, mas mesmo assim ele indica para o adventismo, os adventistas. Portanto, queridos, fica aí o nosso destaque para a Bíblia de Estudo NVT, uma das melhores Bíblias de Estudo que temos aqui. E eu não digo a melhor, eu digo uma das melhores, né? Para você dizer, por que toda Bíblia que você anuncia você diz que é boa? Porque é boa, se não fosse boa eu não anunciava, né? E nem teria. Então a Bíblia de Estudo é boa. Eu não adquiro material para mostrar no canal, eu adquiro material para meu uso pessoal e aí consequentemente mostro aqui ao canal, excetuando quando é enviado para mim por alguém, por alguma livraria, com a intenção de ser para mostrar e propagandar. Não é o caso aqui. Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora. Vai nessa que vale muito a pena. O pessoal aí, principalmente o público jovem, mais jovem, está iniciando seus estudos teológicos e tem dificuldade de entender a Bíblia mais antiga, vai gostar demais da NVT, tá? Recomendo melhor ela do que a NTLH, tá? Então NVT, NVI, que é um pouco mais acadêmico ainda melhor, acho a NVI ainda melhor, mas a NVT e a NVI estão quase no mesmo parâmetro e vale muito a pena. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, assiste aos nossos vídeos, clica no botão Seja Membro, vem ser membro do nosso clube, do nosso canal, estudar a Bíblia conosco, e aí a gente vai entender muito assunto polêmico que as pessoas às vezes não conseguem entender bem das Escrituras. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vem para as nossas lives de sábado, hein? Deus abençoe, veja nossas redes sociais, assista os outros vídeos, enfim. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.